E agora sim, a gente está aqui no nosso canal Saúde. E hoje o tema é um tema bem interessante. Já estava conversando, tirando muitas dúvidas aqui com o nosso convidado. Ele que é sempre um querido, entende muito e a gente vai conversar bastante. Aqui com a gente hoje, o Dr. Carlos Tadger, ele que é cirurgião plástico. É assim, eu sigo você na rede social para começo, né? Bem-vindo à nossa revista, prazer, doutor. Raquel. Prazer. Obrigado pelo convite. Ter você aqui. O nosso tema hoje, doutor, é lipedema, né? Eu, como mulher, já estava aqui, como eu falei antes, né? Tirando algumas dúvidas. E para começar, eu já gostaria de deixar aqui o nosso número de contato, porque eu sei que esse programa, o nosso público maior é mulher, né? São as mulheres. Então, você aí que já começa a se ver em algumas características que o doutor vai falar, quer participar, quer perguntar alguma coisa, já está aqui o nosso telefone, tá? Manda mensagem para a gente que ele responde aqui agora, ao vivo, DDD 869-9411-7777. Participa, porque o nosso programa aqui, né, doutor, o Canal Saúde também, que é um quadro tão bacana para explicar, para que você possa ter esse contato com a gente, essa interação. Então, esse é o telefone para que você possa participar e tirar suas dúvidas. Então, vamos lá, doutor. Bom, o que é de fato lipedema? Para trazer para a gente aqui o conceito, e em seguida a gente vai tirando aí algumas dúvidas, o que é mito, o que é verdade. Vamos lá. É muito bom, gente, a gente estar aqui para conversar sobre isso, porque o lipedema é uma doença pouco conhecida, mas muito frequente. Vocês acreditam que 15% das mulheres têm lipedema? E essa tua pergunta é a parte mais importante, assim, é aquela coisa que muitas mulheres têm, não conseguem descobrir o que é que tem, não conseguem dar o nome ao problema que tem. O lipedema é um acúmulo desproporcional de gordura, só que nas pernas, nas coxas, ela vai da cintura para baixo. É um acúmulo desproporcional num ponto que muitas vezes a mulher faz atividade física, começa a mudar os hábitos, começa a mudar a alimentação, começa a perder o percentual de gordura corporal e ainda assim não diminui, não perde medidas nas pernas. E ela procura um médico de cirurgião vascular das veias, ela procura fazer exames, ela procura vários profissionais e não consegue descobrir exatamente o que é que está acontecendo, tá? É uma doença muito comum e é muito importante a gente estar aqui trazendo esse assunto. Com certeza. E o doutor, quando chegou, eu perguntei para ele a diferença entre lipedema e linfedema, né, com F. Às vezes, né, eu pelo menos, né, que trabalho o dia inteiro de salto, correndo o dia todo, chego em casa, quando vai tirar a sandália até falo, parece que está greguedando a perna, né? Aquela perna inchada. Então, qual a diferença, doutor, de um inchaço, né, para esse caso de lipedema que é um pouco mais sério? Justamente. A maioria das pacientes vão justamente para o cirurgião vascular por causa disso. Passa o dia inteiro em pé, os hábitos de rotina da gente, de trabalho, aí por conta do inchaço que vai acontecendo, termina o dia, elas estão lá morrendo de dor nas pernas inchadas e tudo. Só que a diferença do linfedema, o F, tá? A gente tem um inchaço de líquidos e o lipedema é por conta de gordura. Então, uma forma bem fácil da gente perceber é que quando você aperta o dedo naquela região que tem o edema de líquidos, aquela região vai afundar. Já o dedo numa perna que tem a gordura, o lipedema, como é gordura, ela não vai mudar. Entendi. Então, olha só, muito bem explicado essa diferença entre lipedema e linfedema. Então, é interessante porque a gente que é mulher, essa é outra pergunta, doutor, esse lipedema, ele é mais comum em mulheres ou existe também algum percentual de homens que são acometidos de lipedema? Exatamente, 95% das vezes é mulher. Nossa. Tem muita relação, pessoal, com a parte hormonal. Inclusive, nós temos basicamente 3 momentos que é quando começa. Então, a menina jovem, quando vem a adolescência, que tem o pico hormonal. Ou então, a mulher quando vai entrar na menopausa, que aí tem a alteração do pico hormonal. E o terceiro, muito comum, é a gestação. Então, sempre tem alguma relação com alterações, com o pico hormonal que desequilibra. Sim. Tira o equilíbrio, o balanço dos teus hormônios. E aí, por conta disso, parte hormonal, o estrógeno, então feminino, por isso que é bem mais comum nas mulheres. É aquela menina que muitas vezes na adolescência, ela está se desenvolvendo, está ganhando corpo, aí todo mundo começa, nossa, ela tem as pernas bonitas, ela está ganhando corpo, está ficando com a perna bonita, só que vai acumulando gordura.
E aí daquela parte de que corpão bonito começa a ficar uma coisa já desproporcional. A cintura fica muito fininha, o bumbum, a perna, então dá uma alteração, fica o acúmulo desproporcional dessa quantidade de gordura. Doutor, é interessante que nessa fase, né, dessa puberdade da menina, os pais, a mãe, né, já ficar atenta aí, porque realmente existe muito isso. E hoje em dia, com tanto fast food, com tanta alimentação desregular, né, aí os adolescentes vão comendo e acaba que a menina vai desenvolvendo, né, pode chegar a desenvolver o lipedema por conta também dessa questão do meio. Existe também fator genético, 100% doutor? 100% de influência ambiental, 100%. Sim. Existe um fator genético, mas que por si só você tem a genética, ele não desencadeia. Então vai ter que ter a parte dos desequilíbrio hormonal, vai ter que ter a parte do meio, do ambiente, da alimentação. E isso também é outro ponto muito importante, porque aí a menina já tem ali seus 18, 19, 20 anos, aí ela já começa a querer fazer atividade física de forma compulsiva, ou então dietas de forma compulsiva, e ela começa a tentar fazer dieta por conta própria, aí já desencadeia outra coisinha que é a parte emocional. É verdade. Ela já começa a ficar triste, ela já começa a ficar insegura, então ela já passa a ter uma insegurança com o próprio corpo, de não se sentir bem com o próprio corpo, de se sentir estranha, e começa a desenvolver hábitos e ter insegurança com relação a isso, né? Então, todo esse contexto é importante a gente estar participando, a gente estar conversando, os pais estarem acompanhando, porque começa a ver, mas é uma coisa muito nova ainda, que poucas pessoas conhecem. Então eu digo assim, até na área médica, muitas vezes a paciente está indo no consultório, está buscando ajuda, está tentando entender o que é que ela está acontecendo, mas meu Deus, o que é que tem nas minhas pernas que não... Eu já fui especialistas e não resolve, e não consigo descobrir o problema. É o lipedema. É o lipedema. Doutor, então, como já diagnosticado, como é que é feito o tratamento desse lipedema? Perfeito. Então, inclusive, né, nós estamos aqui, aí o doutor Carlos é cirurgião plástico, então vai fazer uma cirurgia plástica. É até importante vocês entenderem que a cirurgia plástica, ela vai ser a última etapa do tratamento. Tem que ter toda uma mudança de hábitos, alimentação, prática de atividade física, mas isso vai ter que ser sob controle e um tratamento de também parte hormonal. A gente vai ter que equilibrar os hormônios para conseguir fazer efeito, porque senão a gente não sai do lugar só com a dieta e só com a atividade física. Então tem que ter a mudança. É muito comum as pacientes também terem problemas de tireoide, terem problema de anemia. Então, só depois que a gente vai corrigir tudo isso, a última etapa que vai ser a lipoescultura. A cirurgia que vai resolver o problema, e sim, tem uma melhora muito grande, é um 85% de melhora do resultado, é fazendo a lipoescultura para a gente tirar essa quantidade de gordura das pernas. Entendi. A nossa querida Nayana está ali na mesa, já acompanhando tudo. Ela que é uma entusiasta desse quadro, inclusive aqui do Canal Saúde, ela tem uma pergunta para fazer. Diga, Nay. É verdade, doutor Carlos, meu querido, que eu amo demais, o querido. Obrigado. Sempre tão didático nas suas falas. A gente vê que muitas vezes a pessoa com obesidade também sofre com o lipedema. Mas é algo que está associado, ou pessoas magras também podem desenvolver o lipedema, né? E o que fazer, qual o primeiro passo quando você percebe que pode ter essa questão? Porque, inclusive, eu tenho um depoimento de uma amiga que fez a cirurgia bariátrica, que emagreceu bastante e continuou com muita gordura na região das pernas. E assim, apesar de magra, ela tinha um problema nas pernas. E ninguém sabia dizer o que é, levou um tempão, até que uma médica chegou para ela e disse, você sofre com lipedema, que é uma condição que é crônica e você vai precisar tratar. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre a obesidade e o lipedema, ou se se pode acontecer realmente com quem também não tem sobrepeso. Exatamente, perfeita colocação, né? E a Nayane conseguiu descrever tudo aí da doença. É justamente, o lipedema, ele não é obesidade. O lipedema não é ter celulite. O lipedema é mais do que isso, é uma doença própria que pode acontecer em quem é magro. E é justamente isso, a pessoa lá às vezes tem a cintura bem fininha, o percentual de gordura corporal bem pequenininho e a desproporção do acúmulo está toda nas pernas.
Aí olha que interessante, mas eu fiz cirurgia bariátrica, perdi não sei quantos quilos e ainda assim continua. É porque volta na história da doença. A doença, ela não é só o acúmulo de gordura. Por isso que eu vou dizer, não é porque a pessoa está acima do peso, não é só porque a pessoa, né, chegou ao ponto da obesidade. Não, ela pode ser magra. Então a doença é uma doença metabólica. Ela vai ter alterações hormonais, alterações de exames, alterações de tireoide, alterações de anemia. E aí, olha que interessante, às vezes a paciente fez a cirurgia bariátrica e ela ficou com mais problema na tireoide, com mais problema de anemia. Então, esses outros fatores são ganchos que podem até piorar o lipedema. E ela perdeu gordura e não melhorou das pernas. Olha que interessante. E é por isso que, então, a cirurgia plástica só vai chegar lá no final. Porque vai ter que corrigir hormônio, vai ter que corrigir as vitaminas, vai ter que corrigir o ferro, vai ter que corrigir a tireoide. É como se tivesse totalmente desregulados. Doutor, e com relação às drenagens, né? Você falou que existe a diferença entre lipedema e linfedema, que é a questão mais lá do inchaço, que é líquido. Mas para o lipedema, as drenagens, algumas manobras, elas chegam também para fazer parte desse protocolo de tratamento, de dar aquele alívio e também de ajudar na liberação ou na diminuição dessa gordura localizada? Perfeito. Então entendam, gente, que é o seguinte, nossos hábitos de ficar muito em pé, de trabalhar muito em pé, mulher que usa os saltos, então isso tudo vai piorar. O linfedema, o líquido, você vai conseguir devolver ele com a drenagem linfática. Você vai fazer e vai conseguir devolver. Só que, óbvio, todos nós, no final do dia, a perna está um pouquinho mais inchada, está um pouquinho mais dolorida. Então, a drenagem, a fisioterapia vai te ajudar. Só que ela trabalha o líquido corporal, linfática, drenagem linfática. Sim. E ela não vai fazer com que diminua a quantidade de gordura. Então, a drenagem linfática por si só, a fisioterapia, vai ajudar no conforto? Sim. Vale a pena você estar fazendo a fisioterapia? Sim. Mas na questão de tratar a doença do lipedema, não resolve porque é acúmulo de gordura. Tá aí, entendi. Doutor, olha, é um tema que a gente poderia fazer um programa inteiro só para falar sobre lipedema, tá? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, do nosso revista. Vai ficar aqui, ó, o Instagram, Dr. Carlos Tágero, ele que é cirurgião plástico, mas trouxe para vocês aqui, pra gente, muitas explicações sobre o que é o lipedema e que, de fato, a cirurgia é o último, a última etapa ali do processo, não é isso, doutor? E se a gente fosse, só para a gente finalizar, uma dica, semana começando, para quem tem aí lipedema, claro, procurar um especialista, mas qual dica você daria aí, no geral, para a mulherada, para ter uma qualidade de vida bacana, né? E poder já começar a semana com tudo? Essa dica vai valer para todos nós, inclusive eu, Dr. Carlos Tágero. Atividade física, mudança de hábitos alimentares, a gente diminuiu o consumo de carboidrato. Então, o arroz, o macarrão, o pão, o açúcarzinho ali que você bota no café, o açúcar que você bota num suco que já é doce. O carboidrato, ele é o grande vilão da nossa vida. Então, a mudança de hábitos, a busca de uma alimentação mais saudável é o primeiro passo para tudo. Perfeito. Eu mesmo, Dr. Carlos, estou aqui, ó. Mudei, emagreci 8 quilos, mudança de hábitos de alimentação. A gente tem que se preocupar por causa de pressão, de diabetes, de todas as doenças, né? Verdade. Não só o lipedema. Com certeza, é de dentro para fora. E se por acaso você chegar a desenvolver, né, o lipedema, já sabe quem você vai procurar, né? Doutor, muito obrigada, bem-vindo sempre, tá bom? Aqui é o nosso Raquel. Revista. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Esse foi o nosso quadro Canal Saúde dessa segunda-feira. Tá aí, gente. A gente agora vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí porque na volta tem Maria Fifi com Ítalo John, tem a nossa receita que tá com um cheirinho especialíssimo aqui e tem você, claro, né? Fica aí que a gente